Olá, meus queridos! Já falamos em outros vídeos aqui sobre comunicação, mas hoje eu quero falar um ponto bem importante que é a comunicação em entrevistas de emprego. Comunicar é uma arte, nem todo mundo sabe disso. Tem como treinar, sim. Segundo Albert Mehrabian, eu já falei isso aqui em outra oportunidade, na totalidade de 100% de eficácia, 55% é referente à expressão, à linguagem corporal. Então a gente tem que prestar muita atenção a hora que nós estamos nas entrevistas, como nós gesticulamos, como eu agora estou gesticulando. Os braços, as mãos, eles praticamente têm vida própria, fazem movimentos involuntários. Então nós devemos cuidar muito. A expressão dos nossos olhos, como que nós movimentamos a boca, o lado, o rosto. Isso tudo remete a uma comunicação que nós chamamos da não verbal, que é a linguagem e expressão do corpo. E esta tem 55%. Então devemos cuidar. Olhar nos olhos do recrutador sempre, mas não com aquele olhar de investigação. A gente tem que olhar ao lado, mas olhe para ele. Fale olhando para os olhos dele. Que dentro do marketing pessoal, nós falamos que temos 3 elementos para compor, que é a marca, o rótulo e a embalagem. Também não vou falar dos 3, só vou falar de um deles, que é a embalagem, que é como nós nos vestimos, como nós nos comportamos com acessórios, corte de cabelo, uma coloração, enfim, o nosso estilo que nós falamos é o que embala o que nós temos de conteúdo interno. Então preste muita atenção que os 55% é como você gesticula. Aí com as mãos, se você tá com algum objeto, ficar rodando anel, ficar com aquelas canetas, né, apertando, ficar a todo instante assim mexendo em cabelo. Então a gente preste muita atenção. Tudo isso remete à comunicação. 38% é o tom de voz. É o tom da voz, é o tom da voz. Como nós embalamos esta palavra, o 38% mais 55%, eu sei, é a grande totalidade, mas preste muita atenção. Será que eu dou vida para o meu discurso? Será que quando eu estou no momento da entrevista eu dou ênfase ou eu demonstro através da entonação, da velocidade, o que eu quero deixar de relevância para ele nesta entrevista? Olha como eu fiz agora, relevância. Para dar relevância, o tal do envelopar a palavra, podemos usar de alguns artifícios. Um deles é a separação silabal, com certeza, esta separação silabal. Ou quando eu trabalho, um pouco da velocidade também da voz. Então eu trabalho a velocidade. Em alguns momentos eu falo mais rápido, outros eu pego e diminuo a velocidade dela. Outra é o volume. Eu alterno volumes. Eu não preciso dizer para o recrutador que este fato que eu estou comentando com ele é muito importante dentro da minha trajetória profissional, porque o volume ele já traz como uma comunicação indireta para ele. Então, quando eu estou conversando com vocês, eu posso dizer boa tarde. E aí eu volto para minha entonação comum. O que eu digo com isso indiretamente? Que, opa, eu entrei numa parte do meu discurso que eu quero que o recrutador preste mais atenção. Não tenha um discurso morno do começo ao fim que dará sono em todo mundo, no recrutador. Entenderam? Dá sono. E o que o recrutador faz? Não consegue ouvir. Você pode ter tido um currículo excelente, que por isso que você veio a esta segunda etapa, que é a entrevista. Mas se você realmente não conseguir demonstrar toda a tua potencialidade, porque não soube usar uma comunicação, isso é muito frustrante. Concorda? E lá vai os 7% para vocês prestarem atenção, que é a palavra. 7%? Kátia, mas só 7%? Então o grau de credibilidade na fala, segundo esse autor que ela falou agora, é de 7%. É muito pequena, é 7%, mas as palavras têm que ser bem trazidas. E o que engloba essa 7% aí para a palavra ser bem trazida?
vocabulário. As palavras têm que estar sempre muito corretas, com os S's finais, com os R's intermediários. Cuidem com as gírias, as palavras, a pronunciação correta. Eu tenho que ter muito cuidado, porque através destes itens que eu falei agora, se eu conseguir fazer tudo isso com muita dedicação, eu vou atingir o máximo que é 7%. No conjunto, a palavra, o tom de voz e a expressão corporal, se você conseguir fazer isso numa grande excelência, você tem a probabilidade de 100% de ir bem na entrevista de emprego. Eu não estou dizendo que a vaga é sua, eu estou dizendo que a probabilidade é de 100% de você se sair bem nesta entrevista. Então fica aí o recado para vocês. Prestem muita atenção nesses 3 itens aí que compõem aí o grau de eficiência na comunicação verbal nas entrevistas de emprego. Apliquem isso. A gente não vai conseguir fazer de um dia para o outro mudanças com relação ao vocabulário, a nossa postura, o nosso modo de gesticular, mas a gente tem que fazer o máximo, tem que ter muita força de vontade, aos poucos fazer com que isso faça parte da tua comunicação e flua de uma maneira muito natural. E não adianta ficar copiando como o outro fala, a risada que o outro faz, porque cada um tem a sua particularidade de se comunicar. Ficou a dica? Espero que vocês tenham gostado aí. Até o próximo vídeo.